Bom, então, pessoal, é o seguinte, estamos começando a nossa aula aqui com o Tiago Calef, professor de História de grandes escolas aqui em Goiânia, conhecido por vários colegas aqui, né, vários estudantes que estão aqui nessa aula. Né? Muitos de vocês conhecem o Calef já, alguns do ensino fundamental, outros aí do ensino médio, né? Alunos aí do Arena, do Colégio Símbios, que está por aqui. Calef Linda, o Guilherme falou isso aí, Calef. O Guilherme Garcia falou, Calef Linda. E um abraço, Guilherme. Agradecer aqui, então, a todos vocês que estão participando dessa aula. Agradecer o Calef, né, que é um amigo, muito mais que amigo, é meu compadre, né? Nós temos uma relação aí maior, né, que é uma relação de compadre. Eu sou padrinho do grande Eric, né? Ó, a galera perguntando, cadê o Eric? Espera aí. Ó o negão aí, ó. Eu acho que a galera vem na aula mais para ver o Eric do que para ver a aula, o Calef. Olha o Eric. Ah, não, gente. Tá aqui, Eric. Tava mamando, tá quase dormindo. Olha lá. Calef, já explica o nome. A Júlia tá falando, nem, que coisa mais linda que a Ana fala. Obrigado, gente. Cara, Júlia Elisa tá aí, olha que massa, cara. Júlia Elisa foi minha aluna há muitos anos. Muito legal. Eu vou entregar agora para a mamãe, que ele tá dormindo. Entrega para a comadre. Galera, eu acho que não podia ser um nome diferente para um historiador, né? Pensa. Será que tem força, a história do Eric é interessante. Eu sempre gostei muito da cultura viking, né? E Eric é um nome muito comum entre os nórdicos, né? Não é um nome tão importante como Ragnar, né? Mas é um nome comum entre a cultura nórdica. E, além disso, né, desde o início da minha faculdade, eu sempre li muito um historiador chamado Eric Hobsbawm. Né? Tanto é que o Eric é com C mudo, não tem o K. Né? Foi basicamente uma homenagem que eu fiz a um dos historiadores que eu considero muito, que faleceu há 7 anos atrás, né? Sul-africano, e que escreveu muitos livros importantes que caem muito nos vestibulares. Eric Hobsbawm é um dos historiadores mais citados na prova do Enem quando se trata de história contemporânea. Escreveu A Era dos Extremos, né, onde ele vai trabalhar a Primeira Guerra, período entre guerras e Segunda Guerra Mundial, e também a Era das Revoluções, onde ele trabalha a Revolução Industrial, Revolução Francesa. Esses são os 2 grandes clássicos do Eric Hobsbawm, né? Mas ele escreveu aí dezenas de livros importantes. Mas é isso. Show de bola. Galera, então nós já estamos aqui com 56 pessoas, algumas pessoas aqui mandando salve aí pro Calef. Né? Eu sabia que essa aula aqui ia ser a aula do Oi. Oi, Calef, lembrando aí do professor. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui falando com esse grande irmão. Alguns de vocês já sabem que nós tínhamos aí um projeto nos anos anteriores, que era a Revisa, né? A gente sempre fez esse trabalho de férias, e esse ano a gente fez aqui de forma gratuita. O Calef sempre me apoiou, me incentivou a fazer esse projeto e fez questão de estar aqui, mesmo com o Eric, né? Aí com 14, 15 dias de vida, né? Amamentando, menino quase dormindo, mas mesmo aí fazendo uma aparição aqui para nós, para ajudar nessa aula. Bom, a nossa aula de hoje, a gente tem que agradecer aqui, em primeiro momento, o Colégio Fractal, que disponibilizou para nós a ferramenta Zoom, né? Nós estamos aqui usando, pode olhar no meu nome ali, está ali, Fractal Kids EAD, né? Então, o Colégio Fractal, de pronto, disponibilizou de maneira gratuita para que pudéssemos fazer esse trabalho, que é um trabalho gratuito, de distribuição de material, de aulas de alto nível, de qualidade para as pessoas que precisam, né, para a galera que está aí querendo aprofundar nos estudos. E hoje o nosso tema é cidades. Né? E aí
vou passar a bola aí para o Calef e a gente vai batendo essa bola junto a partir daqui. Calef, você pode compartilhar? Como é que é? Ou eu tenho que te tornar anfitrião? Ah, já compartilhou. Já tá aí. Eu vou ficar de olho aqui, Calef, no bate-papo. Quem quiser fazer as participações, dá uma olhada aqui. O Alex falou assim, ó, com a Aparecida do Eric, deu uma subida legal no número de participantes. Então, é só trazer o Eric que o negócio funciona aqui, as aulas. Galera, vamos nessa então. Calef, é com você, meu irmão. Vamos lá. Bom, pessoal, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É com muita felicidade que eu venho aqui reencontrar alguns de vocês, né? Eu vi aqui na lista de alunos que trabalharam comigo aí durante alguns anos, né? Muito bom reencontrá-los, mesmo que seja distância, mesmo que seja online, né? Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante. Eu acho que quando o Mantegão me convidou, eu acho que ele lembrou na hora, porque esse tema foi uma aula que eu desenvolvi, né, numa turma avançada que eu tenho, mas esse tema foi ideia dele, né? Foi ideia 100% dele, porque eu queria desenvolver uma aula com um professor de geografia. E aí eu falei assim, e aí, você vai me ajudar, porque eu não tenho a mínima ideia do que eu vou trabalhar junto com um professor de geografia. E aí ele me deu a ideia de trabalhar cidades, né? Na verdade, um tema associado tanto às cidades como processo de urbanização, que está totalmente associado às cidades, né? Então, é um tema que é muito frequente tanto na prova de história como também na prova de geografia. Tanto é que essa imagem que vocês estão observando, ela estava na prova do Enem do ano passado, junto com um texto, né, que retratava a importância dos burgos durante o período medieval, principalmente no final da Idade Média, quando esses burgos começam a crescer, começam a desenvolver, né? Então, assim, é um conceito que é tanto abordado na prova de história como na prova de geografia, não só no Enem, mas em absolutamente todos os vestibulares, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Urbanização. Aqui eu trabalho as cidades em processo. Por que as cidades em processo? Porque eu quero trabalhar todo o contexto histórico da formação dessas primeiras cidades, né? Como que essas cidades foram sendo formadas, já que o homem ele vem primeiro do campo, né? Tanto é que aqui no início a gente já dá o conceito de o que é urbanização e o que a cidade significa, né, para os teóricos aí da história, para os teóricos da geografia. E aqui eu faço uma citação, galera, não sei se vai dar para ver. Mantegão, tá dando para ver o livro? Tá sim. É porque eu tenho que colocar perto do peito, que senão não vê tão bem. Esse livro aqui é um livro que eu venho utilizando já há algum tempo, né, um livro acadêmico. São vários artigos de professores da USP, da Unesp, da Unicamp, que se chama Historiografia Brasileira em Perspectiva. Esse livro foi desenvolvido em 2012, há 8 anos atrás, ou seja, extremamente atual, e eu peguei um texto dentro desse livro de uma professora da USP chamada Bresciani, né, onde ela vai trabalhar o desenvolvimento das cidades em todo o seu processo histórico. E eu trouxe já de cara, no começo da nossa aula, uma fragmentação desse artigo, onde ela diz o seguinte, olha que interessante: as cidades são, antes de tudo, uma experiência visual. E aí eu coloco, quando eu falo de experiência visual, Mantegão, olha o que eu coloco na capa aí para você. Eu coloco Times Square, eu coloco Nova York, coloco Manhattan. Vê se não é uma experiência visual, cara. Olha que importante. É lógico que isso agora, né? Nós estamos falando aí de século XXI, onde você tem essa experiência visual fantástica aí, né? De propagandas, de marketing, de tudo, né? Traçado de ruas, essas vias de circulação ladeadas de construções, os vazios das praças cercadas por igrejas e edifícios públicos, o movimento de pessoas e a agitação de atividades em um mesmo espaço. Então, cidade é tudo, né? Cidades são pessoas, são praças, são igrejas, são ruas, são vazios ou ruas movimentadas. No caso aqui, a gente mostra uma das principais avenidas de Nova York, não é verdade? A cidade é isso. A cidade é uma aglomeração de pessoas, não nesse momento, né? Nesse momento nós vivemos quarentena. Mas esse é o conceito de cidade. As pessoas vão para as cidades para se comunicar, para se interagir, para desenvolver ali toda uma relação cultural, intelectual, comercial, né? Econômica, industrial e por aí vai. Certo? O professor Tadeu Arraes, da Universidade Federal, foi meu professor. Eu sou apaixonado nesse tema, até porque, assim, é o tema que eu pesquiso no mestrado, né?
Uhum. Eu acho massa demais de ouvir o historiador falando, porque traz uma outra perspectiva, traz uma outra visão. Mas não é uma visão contrária, é uma visão de complementação, né? E o professor Tadeu Arraes, ele traz um texto chamado 6 modos de ver a cidade, né? E aí eu gosto muito disso que o Calef trouxe agora, porque traz essa ideia do cotidiano. É o locus do cotidiano. E o cotidiano é o comércio, o cotidiano é a produção, o cotidiano é o lazer, o cotidiano é a moradia, o cotidiano é aquilo que faz parte da vida das pessoas, né? E nós vivemos, sobretudo nesses momentos, nos últimos anos aí, principalmente a partir da Revolução Industrial, nós vivemos o locus urbano, né? O cotidiano, e esse cotidiano a gente pode interpretar ele nas suas particularidades, nas nossas relações individuais e no geral, que são, quando a gente olha a Times Square, eu não preciso ter ido na Times Square para saber que é uma grande avenida, para saber que tem uma grande circulação de pessoas, para saber que ali tem comércio e tudo mais. Mas quando eu vou lá, eu tenho uma outra visão da Times Square, né? Eu lembro muito de você falando, Calef, tipo assim, cara, quando eu conheci, eu falei, velho, algo que é surreal, né? Por quê? Porque as cidades, elas têm vidas diferentes, pessoas diferentes, estruturas diferentes, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui do Milton Santos. Eu trouxe aqui alguns livros do Milton Santos, não sei se vocês já repararam, eu gosto do professor Milton Santos. Eu ia acabar de fazer, você ia terminar, eu ia fazer uma citação. Já vou aproveitar a deixa, né? Fala aí. Porque em um outro momento, né, em uma outra aula, o menino me perguntou assim, Calef, mas a cidade, ela muda, né? Ela fisicamente, ela muda, mas Milton Santos, ele fala uma coisa bem interessante, né? A alma, ela é única. A alma da cidade, o significado da cidade. E aí o Milton Santos, ele fala o seguinte, esse é o grande mistério das cidades. Elas crescem, elas se modificam, guardando sua alma profunda, apesar das transformações do seu conteúdo demográfico e econômico. Então, ela muda, né, Mantegão? Ela muda politicamente, ela muda economicamente, ela muda no seu espaço geográfico. Se você pegar Nova York, por exemplo, no final do século XIX, ela não era tão desenvolvida, tão urbanizada, tão industrializada. Mas a alma da cidade, ela não muda, né? O conceito cultural da cidade, ela não muda. Estou mostrando aí para vocês, ó, a metamorfose do espaço habitado. É isso que o Calef falou. A cidade é um constante processo de arranjo e rearranjo. Só que quem arranja e rearranja essa cidade são as comunidades que elas habitam, né? E a alma, a essência dela está ali. Fantástico. Claro. Muito massa. Já que a gente está falando de, Mantegão até citou, né, da cidade após o processo industrial, eu vou fazer toda uma conceitualização histórica para vocês, desde o surgimento da primeira cidade, me dá só um minutinho, mas vamos lá, né, o que é urbanização? E é interessante isso, meninos, porque eu sou professor há 15 anos, alguns de vocês aí foram meus alunos, tanto em Goiânia, né, como na cidade de Goiás, a Julinha está aí, foi minha aluna na cidade de Goiás. Eu, particularmente, eu tinha muita dúvida, sabe? O que é urbanização? Porque, na verdade, esse é um conceito prático da geografia, né? E aí, nos últimos meses, conversando com o Mantegão e ele me passando alguns artigos, eu lendo alguns artigos, lendo alguns textos, aí sim eu entendi o que é urbanização. Porque cidade é uma coisa. Agora, urbanização é outra que complementa a cidade, né? A urbanização é um processo de crescimento da cidade, ou seja, de crescimento da zona urbana, em detrimento à zona rural, a população saindo do campo, indo para as cidades. Nesse processo inclui deslocamento, então, do núcleo populacional que antes vivia no campo e vai para as cidades. Aquilo que nós chamamos, tanto na história como na geografia, de êxodo rural, né? Só que, com o aumento da população, você tem que modificar toda a infraestrutura urbana. E você vai fazendo algumas adequações a essa infraestrutura urbana para ter capacidade para a cidade, né? Para a cidade, de fato, receber essa população que está saindo do campo e indo para as cidades. É lógico que em alguns momentos históricos, isso vai passar por algumas rupturas muito grandes. Mas se vocês perceberem na hora que eu começar o processo histórico aqui, e eu vou começar agorinha, vocês vão perceber que o homem preparou a sociedade para chegar primeiro na cidade, certo?
Sobre aí a urbanização, Mantegão, você vai falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. A gente só tem que tomar um cuidado, né? Que você tomou aqui falando de... às vezes a gente pensa que urbanização é modernização, né? A galera, estamos urbanizando a cidade. Não, urbanizar é esse crescimento mesmo. E esse crescimento ele é resultado de um crescimento populacional. Óbvio que a modernização é uma consequência. O crescimento da cidade ele pode ser tanto vertical como horizontal. E ele é consequência dessa ampliação da população. Então, entender que o processo de urbanização está muito mais relacionado à população do que à infraestrutura em si da cidade. O crescimento da infraestrutura é uma consequência do processo de urbanização. Perfeito. Bom, vamos lá. Bom, essa parte aqui me cabe, né? Como é que entender o porquê que o homem desenvolveu as primeiras cidades, né? Eu lendo alguns livros de história, alguns artigos, eu percebi uma coisa. A cidade, ela está diretamente associada à formação das primeiras sociedades. Então, eu tenho aqui as primeiras sociedades, eu coloco aí para vocês na tela Egito e Mesopotâmia. Eu coloco as duas primeiras cidades, Mênfis e Ur, que foram cidades que surgiram simultaneamente, uma na Ásia Menor, né, onde hoje é o atual Iraque, e a outra ali no nordeste da África. Essas duas cidades surgiram há aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos atrás, e elas surgiram por quê? Porque houve uma necessidade. Inicialmente, a formação das cidades está associada a uma grande necessidade administrativa. Olha o que eu estou falando. A formação das primeiras cidades estava associado a uma formação administrativa. Era onde o governador vivia, geralmente um rei ou um imperador. Era onde os funcionários do imperador, funcionários públicos, viviam. Era onde eles administravam a economia, era onde eles administravam a política, era onde eles administravam a sociedade. Então, eu tenho a formação de uma sociedade. O que é uma formação de uma sociedade? Um grupo de pessoas que têm o mesmo sentimento de pertencimento vivendo junto, né? Isso é uma sociedade. Essas pessoas precisam ter uma administração e por isso que há a escolha ou não, né? Porque muitas, nessas sociedades mais antigas, não tinha escolha. Tirando a Grécia, que a gente vai perceber que eles votavam, as sociedades mais antigas acabava que era hereditário e era, muitas vezes, à força o processo de dominação. Porém, essas cidades, elas surgiram com esse ideal específico. Perceba que eu não estou falando de escolas, não estou falando de universidades, não estou falando de comércio e não estou falando de indústrias. Então, inicialmente, há 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, no Egito e na Mesopotâmia, as cidades surgiram para uma necessidade administrativa. E, de repente, surge a Babilônia. Calef, a Babilônia não é uma cidade que surgiu na Mesopotâmia? Sim, né? O Império Babilônico surgiu dentro da Mesopotâmia, ali no Crescente Fértil, que nós chamamos na história de Crescente Fértil. E a Babilônia, ela passou a dar um outro caráter para a cidade. Se antes a cidade ela era administrativa, governamental, com o surgimento da Babilônia, ela passou a ser administrativa, governamental, mas ela passou a ter um caráter também comercial. Olha que legal. 1.800 a.C., 3.800 anos atrás, a cidade passando a ter um caráter comercial. Por quê? Porque a Babilônia, para quem não sabe, ela ficava entre o Oriente, ou seja, aquela região ali da Ásia Menor, do Oriente Médio, e o Ocidente, que eles chamavam a Europa de Ocidente, né? Então, tudo que saía do Oriente, por exemplo, né, produtos como tecido, como as próprias especiarias, iam para o Ocidente, ou saíam do Ocidente, da Europa, iam para o Oriente, passava na Babilônia. Então, além de ter um caráter administrativo, um caráter governamental, com o surgimento da Babilônia, a cidade passou a ter um caráter também comercial. Perfeito. Calef, mas é tudo que eu vejo hoje cidade. Por exemplo, Goiânia, governador e prefeito vivem em Goiânia, então a parte governamental está em Goiânia, beleza. E Goiânia também tem um grande fluxo comercial, beleza, show. Agora, é a partir das sociedades clássicas, especificamente na Grécia e em especial em Atenas, que a cidade passa a ter um caráter diferente. Aí sim, olha só, se até a Babilônia ela tinha um caráter, então, governamental e comercial, Atenas, além de governamental,
comercial. Atenas passou a ter um caráter intelectual. Era nas ágoras, ou seja, nas praças públicas, que os filósofos, que os historiadores, né, que os astrofísicos gregos, que os matemáticos se reuniam para então compartilhar os seus estudos, né, para debater sobre política, para debater sobre a filosofia, para debater sobre a origem do homem. Os gregos já se preocupavam com uma explicação mais científica e racional sobre a origem do homem, né? Então, na Grécia, esse caráter ele passa a ser absolutamente diferente, porque ele passa a ter um caráter intelectual. E aí, chegou onde eu quero, Mantegão, e eu já vou parar, eu sei que eu já falei muito aqui, né? Mas chegou onde eu quero, em Roma, cara. Porque, se você parar para pensar, Atenas, em seu auge, tinha cerca de 30 mil habitantes. Nós estamos falando do auge, no governo de Péricles, né? Quando Atenas liderava a Liga de Delos, quando Atenas combatia os persas. Roma, a cidade de Roma, na Península Itálica, em seu auge, chegou a ter mais de 500 mil, 500 mil pessoas vivendo na mesma cidade. E aí Roma dá um outro caráter para a cidade histórica. Porque até então, ó, nós tínhamos... Caleb, só um minutinho. Pessoal, eu não tiro a restrição de vocês, e só cuidado com as ferramentas, que alguém riscou aqui o slide, certo? Às vezes foi sem querer que riscou, tá? Sem problema. Mas tira aí, porque às vezes você pode estragar a gravação da nossa aula e ficar impossível. Aí, riscou novamente, tá? Dá para tirar, dá para tirar. Eu não vou restringir, não, porque eu acho que dá para a gente continuar, porque senão, se eu restringir ferramentas de vocês, fica ruim a nossa interação. E não tem necessidade, então, fechou? Não, mas geralmente quando acontece é sem querer mesmo. É sem querer. Às vezes está mexendo no celular. Vê se alguém consegue, vê se a pessoa, porque na hora que a gente passar o slide, não vai passar, tá vendo? Tem que apagar lá, a pessoa que fez tem que dar um jeito de apagar. Não sei se você consegue apagar aí, Manteiga. Beleza. Com essa imagem. Mas, enfim, Roma passou a ter um caráter muito diferente. Por quê? Porque, além da administração do Império Romano, né, lembra? Governamental, administrativo, além de ser uma grande cidade comercial e intelectual, porque já tinha muitas escolas na cidade de Roma, né, muitos filósofos na cidade de Roma, muitos políticos na cidade de Roma, as ágoras também existiam dentro de Roma. Roma passou a ter estrutura física para aquela grande quantidade de pessoas. Só para vocês terem ideia, é a primeira cidade que tem sistema de distribuição de água, é a primeira cidade que vai ter um sistema, né, hidráulico, um sistema de esgoto mesmo, de saneamento subterrâneo. É a primeira cidade que vai ter um sistema de transporte dentro da cidade, público, porque de fato era muito grande para você deslocar de uma região para outra. Então, assim, é lógico que as cidades mais antigas, lógico que elas tinham um sistema hidráulico. Você pegar, por exemplo, Mênfis, se você pegar as primeiras cidades egípcias, eles faziam canais de irrigação. Só que em Roma isso foi profissionalizado, isso foi feito para a cidade, para receber cerca de 500 mil pessoas que estavam vivendo dentro dessas cidades. Então, a cidade, ela vai crescendo de acordo com o crescimento populacional, de acordo com, né, a migração da população do campo para as cidades, de acordo com o seu desenvolvimento. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento comercial, desenvolvimento administrativo. E assim foi acontecendo até a queda do Império Romano, onde a perspectiva muda. Mas eu vou parar um pouquinho para o Mantegão contribuir aí um pouquinho também. Não, e isso que você veio falando, cara, é muito importante, é porque a gente fala da função urbana, né? E a cidade, ela é polifônica, ela é polissêmica, né? A cidade, ela é esse espaço de vivência, esse espaço de transformação. E aí, quando a gente fala que ele arranja e rearranja, a gente vai entender que o Milton Santos aqui, no Metamorfose do Espaço Habitado, no livro que eu tinha comentado com vocês aqui, ó, ele fala isso, né? Que a paisagem urbana, que as cidades, esse acúmulo de tempos diferentes, né? Então, você vai pegando esse acúmulo de tempos diferentes, esse tempo
essa história que vai se acumulando ali e vai formando essas espacialidades. Então, eu não tenho como entender paisagem urbana, né, que seria esse visual, esse sensível, né, não só o visual, mas o sensível, sem entender o processo histórico. Porque a partir do momento que eu olho para um lugar, eu vou entender a paisagem. E a paisagem, ela anuncia e ela denuncia, ela é a primeira instância da análise. Então, quando eu vejo o processo histórico das cidades, eu entendo a função da cidade. Nem todas as cidades vão ter as mesmas funções, né? E essas funções, elas podem ser e depois não ser mais. Por exemplo, nós pegamos aqui a cidade de Goiás, aqui no nosso estado. Ela tinha uma função urbana administrativa. Hoje ela tem uma função urbana administrativa local, mas ela tinha uma função administrativa a nível estadual, né? Ela tem uma importância a nível mundial, né? Ela tem uma importância a nível mundial, ela é patrimônio histórico. Patrimônio histórico da humanidade. E aí a gente pode perceber que isso foi um processo, resultado de um processo das sociedades que conviveram e vão conviver naquele espaço, né? Daqui para frente. Perfeito. Perfeito. Show. É isso aí. E interessante, porque, Mantegão, quando eu vou começar a Idade Média, né, eu sempre faço uma análise bem simples, bem básica. Eu pergunto assim para os meus alunos, quem é do interior? Quem é do interior? Aquela galera levanta a mão, né, cara? As escolas de Goiânia, principalmente as escolas particulares, tem uma galera que vem do interior realmente à procura de estudar para passar no vestibular, e é isso aí mesmo, né? Em todas as escolas você pergunta, quem é do interior? A galera levanta a mão, porque infelizmente no interior muitas vezes não tem tantas escolas, né? Tem interior que nem tem escola particular, e às vezes a escola pública não dá aquilo que o menino está procurando. E eu pergunto assim, o que você vem fazer aqui? O menino chega a assustar, Mantegão, e fala assim, como assim? Você está me mandando embora? Aí, assim, o que você vem fazer aqui? Né? Aí o menino responde assim, eu vim estudar. Para que você veio estudar? Porque eu quero passar no vestibular. Para que você quer passar no vestibular? Porque eu quero fazer um bom curso. Para que você quer fazer um bom curso? Porque eu quero ganhar dinheiro. Falar, entendi tudo. Pronto. Ele já me deu a resposta. Qual o objetivo, né? Cara, e a resposta? A cidade, ela é isso. A cidade é o local de estudar, é o local de desenvolvimento intelectual, é onde tem as escolas e universidades. Não que no campo isso não tenha, mas o acesso é muito mais complexo. O distanciamento entre as pessoas é muito maior no campo do que dentro da cidade. Então, você tem aí, dentro da cidade, escolas, universidades, hospitais, comércio, né? Você tem grandes indústrias, atualmente, após o processo industrial no século XVIII. E aí, o que acontece? A tendência do ser humano, a tendência natural do ser humano é sair, né, do campo e ir para a cidade. E aí o Milton Santos, ele deixa muito bem claro que a tendência natural daqui para frente é a população não voltar para o campo. É cada vez diminuir. Por quê? Porque agora nós temos surgimento de grandes máquinas. Porque se você voltar 30 anos atrás, né, Mantegão? Tinha muita gente no campo, porque a mão de obra ainda era manual. Você quase não tinha máquinas. Agora, cara, você tem cada vez menos pessoas no campo por causa da tecnologia, por causa da máquina, natural. E a tendência, então, a população sair do campo, sair até das pequenas cidades, né, e ir para as grandes cidades. É natural, certo? Mas vai ter um momento histórico que isso não aconteceu. Vai ter um momento histórico que isso foi reverso. E aí é onde a gente chega, né, na grande contradição histórica. Eu falo assim, cara... Nós temos uma pergunta aqui, Calef. Vamos temos lá. Uma pergunta. Existe uma forte tendência de gente do interior morar na capital também? É bem isso que o Calef acabou de falar, Vinícius. Essa tendência é real. Por que a busca pela capital? Hoje, nós percebemos uma busca maior pelas cidades médias. Nós temos aqui um grupo, uma galera aqui de Rio Verde, né? Hoje eu estava olhando no grupo do WhatsApp ali, nós temos gente do Paraná, gente do Piauí, gente de São Paulo, né? Pará. Então, a galera aqui de Rio Verde, a gente tem um contato. Eu e o Calef, a gente tem um contato, nós somos professores lá, que é uma cidade média. Então,
Antigamente, a galera da cidade pequena buscava a capital. Hoje, muitas pessoas buscam as cidades médias. Por quê? Porque elas não têm tantos problemas como a capital tem. Não quer dizer que ela não tenha problema, os problemas são menores, como mobilidade, que nós vamos comentar, como violência, acessibilidade às coisas, mas elas atendem e trazem uma qualidade de vida muito grande. Por exemplo, a cidade de Rio Verde tem ótimas escolas, tem universidade, tem comércio, mercado consumidor, e ela atende. Mas chega em algumas situações, é o que o Calé falou, chega em alguns estágios que aí eu tenho que buscar o quê? Goiânia, e às vezes nem Goiânia, eu já tenho que buscar São Paulo, e às vezes nem São Paulo, eu já tenho que buscar Nova York. Aí a gente traz uma questão chamada hierarquia urbana, que o Milton Santos traz, que é o nível de desenvolvimento técnico científico informacional de cada área. Então, as pessoas buscam sim, né? Buscam sim essas áreas. Aí o Vinícius falou aqui, a proporção de pessoas, por exemplo, você perguntar assim, se eu tivesse condições, eu estou falando sério, hein? Estou falando sério. Se eu tivesse condições de morar, por exemplo, lá na cidade de Goiás e vir aqui trabalhar, né? Igual, por exemplo, acontece nos Estados Unidos, tem pessoas que vivem em cidades menores e todo dia pega o metrô e vai trabalhar em Nova York, né? Porque Nova York é onde oferece a maior parte dos empregos para aquelas cidades próximas. É interessante, porque a cidade menor ela traz uma qualidade de vida para os seus filhos, mas a proporção é muito menor. A tendência é muito maior da população. Você pega até Rio Verde, né? Mantegão, nós trabalhamos em Rio Verde, eu trabalho já há alguns anos. Você pega até em Rio Verde, chega um momento que o menino ele vaza, né? Muitos lá querem passar no vestibular para medicina, a gente trabalha com um público, né, que quer medicina lá, né, Mantegão? Sim. Mas muitos deles querem UFO, muitos deles querem USP, muitos deles querem vir para Goiânia, o FG, obviamente, né? A gente sempre tende a buscar algo e, às vezes, a sua cidade, ela não fornece isso. Se ela fornece, a tendência é ficar, de fato, é ficar. Mas se você pegar todo o processo histórico, não, por exemplo, antigamente as pequenas cidades não tinham nem hospital. Aliás, até hoje, né? Num momento, por exemplo, de pandemia, quantas cidades do interior está tendo um hospital para atender a população local? Quase nenhuma. Você pega aí, próximo da cidade de Goiás, só tem 8 leitos de UTI na cidade de Goiás. Em volta não tem nenhum. Então, a infraestrutura de Goiânia é muito maior. Então, a tendência é a população migrar. E aí, Mantegão, essa parte aqui, ela cabe a você, né? Eu sempre falo para a galera de geografia. Olha que maluco, cara. Nós tivemos aí um momento que a história, ela parece que ficou de cabeça para baixo, né? Porque Roma estava crescendo, desenvolvendo escolas, universidades, um forte comércio, cada vez uma cidade mais moderna e, de repente, o povo foi para o campo. Uau! Em vez de fazer um êxodo rural, a população promove um êxodo urbano, sai das grandes cidades ou sai da grande cidade, que era Roma, ou de menores cidades, e vai literalmente para o campo. E quando eu falo de campo, eu estou falando dos feudos, viverem escondidos de trás das muralhas dos grandes castelos, né? É contraditório isso? Historicamente falando, é contraditório? Na verdade, é uma explicação histórica para isso, né? Quando a população promove uma ruralização social, como eu coloquei aqui, ou seja, ela promove um êxodo urbano e vai para o campo, está associado ao quê? Está associado às invasões daqueles que os romanos conheciam como os bárbaros, né? Os germânicos que invadiram o Império Romano e provocaram tanto transtorno, tanto medo, né? Saques, que a população do antigo Império Romano migra para o campo para se proteger dessas invasões. Em primeiro lugar, eles não eram bárbaros, né? Eles eram tal como romanos, eles só estavam invadindo e conquistando terras mais quentes e férteis, tal como os romanos também faziam anteriormente, e eles perceberam que o Império Romano estava enfraquecido e foram lá invadir. O problema é que essa invasão provoca algo que muitos filósofos renascentistas vão dizer como regresso urbano, regresso intelectual, tanto que a Idade Média ficou conhecida durante muito tempo, até a década ali de 1960, 1950, 60, como a Idade das Trevas. Você tinha livros utilizando o conceito de Idade das Trevas, hoje não mais, né? Porque nós sabemos que não era bem assim. Mas por quê? Porque há um retrocesso intelectual?
Há um retrocesso urbano? Há um retrocesso comercial? Também. As escolas são fechadas, as universidades são fechadas. A população literalmente vai viver no campo e controlada ou pelo seu senhor feudal ou pela Igreja Católica. Então, de fato, há um retrocesso. E era algo que ninguém, assim, se você parar para pensar, era algo que o historiador não imaginava que poderia acontecer. Os historiadores em Roma não imaginavam que isso poderia acontecer. Porque a tendência era que Roma crescesse cada vez mais e as cidades próximas de Roma também crescerem cada vez mais. Mas isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu e nós vemos em 1000 anos, basicamente, de uma população dependente do feudo, de uma agricultura de subsistência, e eu mostrei toda a estrutura para vocês na imagem, de uma agricultura de subsistência e pouco desenvolvimento intelectual, cultural, social, né, e todos os aspectos possíveis. Isso, galera, dentro da Europa, principalmente na Europa Ocidental, tá? Vale lembrar que no Oriente Médio, na sociedade árabe, eles estavam desenvolvendo muita literatura, matemática, medicina e por aí vai. Falar uma coisa aí, Manteiga? Eu falo demais, né? Não, mas é isso mesmo. A aula é você que dita a regra aí, cara. E eu acho muito massa aqui, porque dá para a gente entender esse processo, que a cidade ela já tinha sua função, a cidade não desaparece, né? E aí eu volto lá na pergunta do Vinícius. Ele falou assim, professor, pode ser que as cidades pequenas desapareçam? Não, elas não vão desaparecer porque existe esse sentimento de pertencimento, né? Lá na aula com o Laudo, a gente trabalhou a asa branca, né? Esse movimento de retorno. Por exemplo, o Calef aqui, ele tem um sentimento de pertencimento com a cidade de Goiás, porque viveu muito tempo, se formou, né? Conheceu a esposa, tem uma série de questões com a cidade de Goiás, que é a cidade que ele entende como dele. Então, mesmo que eu saia, conquiste o mundo, né, vá para outros lugares, mas aquele é o meu lugar no mundo. Quando eu quero mais, eu vou para Goiás. Não tem jeito. Quando eu penso aqui, essa história, né, do feudo, existia aquela coisa de se proteger, de se organizar. Eu assisto aquela série... meu Deus, agora eu esqueci o nome da Outlander. A série Outlander fala um pouco disso, né? Fala um pouco dessa coisa de se defender, né? Fala um pouco dessa história de formação de clãs. Ali, no caso da Outlander, é clãs. E é muito interessante perceber o seguinte, a cidade ela só vai se redefinindo. O momento pós-feudalismo, que vai ser chamado de renascimento, né? Você vai ter ali o renascimento urbano, que vai trazer todas as outras consequências de renascimento, né, Calef? É o renascimento comercial, o renascimento intelectual, aí traz a ideia de renascimento, não que tinha acabado, mas que volta a pulsar com mais força, né? Tem uma pergunta aqui, gente, desculpa, eu só abri o chat agora, tá? Eu estava focado aqui nos slides. Tem uma pergunta aqui bacana. Professor, eu levo em consideração a questão militar nessas cidades? É lógico, né? Se você parar para pensar, as primeiras sociedades, elas desenvolvem o exército justamente para a proteção das suas cidades, das suas fronteiras, do seu território, né? Então, acredito que se a pergunta foi exatamente essa, sim, né? O exército ele é formado de acordo com o crescimento da cidade para que ele proteja essa cidade de ataques. Porque é interessante, quanto mais desenvolvida era a cidade, né, mais possível de sofrer ataques ela teria. O Eric Hobsbawm, ele, na Era das Revoluções, quando ele trabalha Revolução Industrial, ele diz o seguinte, que um dos pilares da Revolução Industrial, um dos pilares do processo industrial é ter um forte exército. Tanto é, gente, que se você pegar os motivos que provocaram a Primeira Guerra Mundial, estão absolutamente associados, mas absolutamente associados com disputa por território, disputa para ver quem vai ser a maior potência econômica, disputa por colônias na África, na Ásia e na Oceania. Então, a ideia de exército, o Eric Hobsbawm diz que ter um forte exército determina o quanto você vai dominar territórios e quanto você vai crescer economicamente, industrialmente, quanto você vai promover uma expansão marítima e assim por diante. É isso mesmo, viu, Natasha? Perfeito. Bom, Manteigão, já que você tocou no assunto, e aí eu venho aqui, ó. Bora nessa. Nós temos aí, basicamente, entre o século
Vou dar uma data específica, 476 depois de Cristo, quando a população começa a migrar para o campo, século V, e aí a partir do século XI nós temos um retorno das cidades, né? Que a gente chama de renascimento mesmo. Por quê? O conceito renascer, que os filósofos renascentistas, que os filósofos do século XIV, do século XV, XVI, eles chamam de renascer. E o próprio Jacques Legoff, cara, eu citei mais cedo para vocês, né, da questão do Enem. A questão do Enem do ano passado era um texto de Jacques Legoff e uma imagem de um burgo. E aí perguntava qual era a importância das muralhas nesse burgo. Se você observar, o burgo ele é um antigo feudo. Só que ele é um antigo feudo com uma estrutura mais desenvolvida, né? Porque a população começa a entrar dentro do feudo, a viver dentro do feudo, a população cresce naturalmente, e aí você não tem mais só o castelo, você tem muitas casas entre as muralhas, porque a muralha ainda era o significado de proteção das invasões dos antigos bárbaros, entre aspas. Então, a partir do século XI, nós temos o surgimento desses burgos. E com o surgimento dos burgos, só uma definição, talvez alguns de vocês não saibam, burgo é o local onde acontecia as feiras medievais. E o que acontece em feira? Comércio de produtos que eram produzidos no campo, mas que eram levados para as feiras, e aí eles estabeleciam uma atividade comercial, ou até de produtos que eram feitos no burgo mesmo, manufatura, têxtil e por aí vai. Então a feira era um local onde acontecia toda a atividade comercial. Eu sempre dou o exemplo, cara, a gente mora em Goiânia, e Goiânia tem muitas feiras, né? É aquilo ali mesmo, os burgos tinham aquilo ali mesmo, onde você vendia desde verduras, animais, a tecido, você vendia de tudo dentro de uma feira, alimentos e tudo mais. E aí, junto com esses burgos, nós temos aí, o Mantegão já citou muito bem anteriormente, o renascimento comercial, ou seja, o renascimento econômico, o renascimento cultural, o renascimento artístico, o renascimento literário, o renascimento das escolas e universidades, ainda católicas, porém, voltando a florescer. Tem um historiador, Mantegão, paulista, chamado Alfredo Boulos, né? Não é aquele político Boulos, não, muita gente confunde. O Alfredo Boulos é professor da USP e que desenvolve um livro para ensino médio que eu sou apaixonado mesmo. Ele diz o seguinte, o Alfredo Boulos, ele diz que as cidades voltam a florescer. Você já viu quando a rosa floresce? É o momento mais lindo da rosa. É isso que ele quer dizer, as cidades voltam a ficar lindas, voltam a crescer, voltam a desenvolver, voltam, segundo Jacques Legoff, voltam a renascer, né? E aí o renascer é o quê? O renascer é você resgatar aquilo que já existia, que por algum motivo se enfraqueceu, que foi o caso do Império Romano, que algum motivo enfraqueceu com as invasões dos bárbaros. Roma não deixou de existir, né? As cidades do Império Romano não deixaram de existir, só que a população fugiu dessas cidades para o campo. E agora a população está voltando para essas cidades. E aí nós teremos aí um grande desenvolvimento filosófico, de novo, inclusive, né, onde você vai ter grandes intelectuais, né? Você pensa século XVI, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Nicolau Maquiavel, né, Giordano Bruno, e assim por diante. Grandes intelectuais, astrofísicos, filósofos, renasceram nesse momento, né? Uma coisa interessante aqui, Caleb, que eu gosto muito de falar para os meus alunos é o seguinte: você olhando essa imagem, você repara o seguinte, que as feiras, elas tinham uma característica de ponto de encontro desses mercadores. Então, tudo que era produzido era levado para aí. Então, você encontrava de tudo, né? E existe uma expressão muito, muito bacana, uma expressão francesa, que chama Carrefour. Carrefour é cruzamento. Então, você repara que o melhor ponto de comércio são os cruzamentos, são os pontos de encontro dos mercadores. E daí surge a expressão do Carrefour, né? Hipermercado. O hipermercado Carrefour foi criado na década de 60, inspirado nessas feiras da Idade Média que tinha de tudo, né? Então, tanto é que o slogan do Carrefour é lá que a gente vai encontrar, né? O Carrefour surge dessa ideia, o nome Carrefour é de cruzamento, tanto é que a localização espacial das lojas do hipermercado Carrefour são, em sua maioria, não posso falar todos, que eu não conheço todos os Carrefour, mas que eu conheço, sem ser os Carrefour Express, que tem lá em São Paulo,
mas as lojas do Carrefour são todas em cruzamento, estão todas em Carrefours mesmo, que é uma lógica de circulação de pessoas. Então, essas feiras eram estrategicamente organizadas espacialmente para trazer esse fluxo. E o que é interessante também entender é o seguinte, que isso só é possível com a ascensão da burguesia, e a gente volta na ideia que a Natasha ia falar da questão militar, né? Quando a burguesia consegue garantir segurança para as cidades novamente, e aí o fluxo comercial começa a ocorrer. E essa garantia de segurança aí vem uma relação com os reis, né? Uma relação de uma mudança de perfil, né? de Estado, de política, né? Talvez até o surgimento do Estado, né, Calef? Não sei se é isso mesmo. O Estado moderno. Sim, o Estado moderno, ele vai nascer justamente nesse momento. Se você pegar o primeiro Estado moderno da Europa, Portugal, ele nasce no século XI com o surgimento dos burgos. E aí você tem, né, o retorno da centralização política, aí você tem pela primeira vez um forte sentimento nacionalista se desenvolvendo, né? E aí você tem a formação das fronteiras dentro da Europa, nascimento de Portugal, nascimento da Espanha. Não é que não existiam, é porque eles não eram unificados. Você pegar a Espanha mesmo, tinha vários reinos dentro da Espanha, né? Eu acredito que a Espanha até hoje não superou isso, né? Você tem até hoje, você tem lá 2 grandes movimentos separatistas. Um, inclusive, caiu na prova do Enem não tem muitos anos, que é o da Catalunha, né? Associou lá um jogo do Real Madrid, o Espanhol, dentro do campo do Real Madrid, onde a população estava gritando, né? Espanha, Espanha, e isso caiu na prova do Enem, não tem, eu acho, 2, 3 anos. Né? E o território basco também, onde já tivemos até grupo terrorista ultranacionalista, que era o ETA, né, que atuava pela emancipação desse território. Então, é nesse momento que nós teremos, sim, a centralização política. Né? Mas, enfim, e aí as cidades voltam a crescer, elas voltam a crescer, voltam a desenvolver, e aí nós teremos um processo muito forte. Né? Muitos me perguntam assim, Calef, entre o século XI e o século XVIII, as cidades estão florescendo, as cidades estão crescendo, as cidades estão desenvolvendo suas capacidades, sua infraestrutura, a sua geografia, para aquilo que nós vamos chamar lá no século XVIII de um processo industrial. É interessante que os meninos me perguntam assim, Manteiga, eu não sei se na geografia eles perguntam dessa forma. Peraí, de repente, no século XVIII, 1760, a partir daí, o homem simplesmente pensou assim, nossa, vamos promover um processo industrial e pronto, né? Pronto. Claro que não, cara. Ou você parar para pensar, o século XI já é chamado de pré-capitalista. Já é chamado de pré-capitalista porque o homem começa a se preparar para um processo industrial que só vai acontecer no século XVIII. Né? Aquilo que também nós chamamos de mercantilismo, onde a atividade comercial era a base econômica. É lógico que isso vai ser mais forte. Você deve estar se perguntando assim, no século XI, Calef, não é no século XV, XVI, com a expansão marítima? É lógico que vai ser mais forte no século XVI, né? XV, XVI, principalmente no século XVI, com a forte expansão marítima no continente americano. Mas isso já começou lá no século XI, com os burgos. Olha que doido. Cara, o surgimento dos burgos, o renascimento dos burgos, lá na frente vai, bum, promover o processo industrial. Por quê? Porque o homem se preparou para isso. E aí a cidade, ela passa a ter outros olhares. Eu até coloco aqui na aula, né? Depois o Mantegão está autorizado a disponibilizar a aula para os meninos, tá, Mantegão? Você pode mandar para eles sem problema. Vou mandar no grupo lá do... Né? Porque eles vão só poder estudar. Né? Uma vez, Mantegão, eu mandei a minha aula para um grupo de alunos e o menino depois na universidade, né? Ele tinha que apresentar um trabalho, ele estava fazendo história e ele estava usando meus slides. Achei interessante isso, mas é bom não usar porque você precisa estudar lá na universidade, né? Não é o slide do professor, não. Mas, enfim, aqui, a partir desse momento no século XVIII, século XIX, as cidades passam a ter outros olhares. Vamos recapitular? Então, inicialmente, ela tinha um olhar governamental, administrativo. Com a Babilônia, ela passou a ter um olhar também comercial.
Na Grécia, em especial em Atenas, ela passa a ter um olhar intelectual, né? Um olhar onde você tem um forte desenvolvimento intelectual. Roma, uau, Roma parece que de fato vai ser a primeira grande cidade. Ela tinha tudo, desde as praças públicas, os debates, né? Os julgamentos públicos que aconteciam em Roma, o forte comércio, uma forte infraestrutura que não tinha anteriormente nas outras cidades. Só que agora, cara, nós teremos aqui outros olhares no século XVIII e século XIX, né? Um olhar estético, que é justamente aquilo que o Mantegão falou lá atrás e que é tema, né, do mestrado dele, né, dos estudos dele, né? Porque aí ela passa a ter um olhar totalmente diferente, né? Uma preocupação com a formação das praças, com as paisagens, com os prédios, ruas, muros, parques e jardins. Ela vai ter um olhar também político, né? Onde aí eu trago 3 citações interessantíssimas, até um pouco eurocêntricas da época, né? Até um pouco preconceituosas, podemos dizer assim. O olhar político, segundo John Locke, é o local de civilidade. John Locke, para vocês terem ideia, ele considera que o campo não era local de civilidade, a cidade sim era um local de crescimento, de desenvolvimento e civilidade. Voltaire já dizia o seguinte: a cidade é a dinâmica da civilização, né? Já Frederick Engels diz já de uma forma totalmente contrária. Olha que interessante o novo olhar do século XIX. Frederick Engels, né, junto com Karl Marx, desenvolve aquilo que nós chamamos de socialismo científico. Ele diz que a cidade é na cidade que nós temos uma relação perversa entre riqueza e pobreza, né? Então, veja bem, olha o tanto que a cidade ela passa a ter perspectivas completamente diferentes a partir do século XVIII e XIX. Porque é agora, né, Manteiga, é agora, né, Mantegão, que nós temos, de fato, né, uma grande urbanização, um novo cenário para as cidades. Porque as indústrias... Gente, você já parou para pensar o quanto as cidades mudaram de uma hora para outra no século XVIII e XIX? Na Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, ele faz a citação de um senhor que migrou para a cidade à procura de emprego para ele e para a família dele. Ele já tinha os seus quase 50 anos de idade, e ele tinha ido na cidade só uma vez, com o pai dele quando ele era criança. Ele tinha de carroça. Eles demoraram quase uma semana para chegar em Londres. E agora ele estava indo para Londres com toda a família à procura de emprego, porque por causa dos cercamentos, eles perdem as fazendas e vão à procura de empregos no século XVIII nas cidades. E aí ele vai de trem, e ele fica assustado, abismado, porque ele não consegue ver Londres por causa da fumaça, né? A fumaça das grandes fábricas. Então, de uma hora para outra, há um impacto visual, há um impacto muito grande, estético, né? Há um impacto político, há um impacto econômico na sociedade, há um impacto social. Por exemplo, a Bresciani, do livro que eu citei para vocês anteriormente, professora da USP, ela diz o seguinte: sem casa na cidade. Como assim sem casa? Ela está retratando os moradores de rua, né? O quanto as cidades passam a ter um grande número de moradores de ruas, pessoas que não têm casa, que também vivem na cidade. E aí, uma outra perspectiva também nasce. É importante lembrar que o século XVIII é um século de grandes epidemias, né? O surgimento de grandes epidemias. Nós temos aí a propagação da febre amarela, a propagação da varíola, o retorno, em pequena escala, mas o retorno da peste bubônica, também chamada de peste negra. E aí a cidade passa a ter um olhar de saneamento, um olhar de esgoto, né? A preocupação em criar uma estrutura de esgoto em todas as cidades, um olhar de limpeza, né? Eles começam a tirar os cemitérios do centro das cidades, porque o cemitério também era um local mórbido, era um local onde trazia muitas doenças. Então a cidade, gente, ela passa a ter uma perspectiva muito diferente. E como eu quis chamar assim, né? Eu criei esse tópico aqui, ela passa a ter novos olhares. Como eu disse, o olhar estético, o olhar político, o olhar social, o olhar sanitarista e muitos outros olhares. Galera, né? Aí eu tenho um livro aqui para mostrar, ó.
O Lugar do Olhar. Esse livro aqui, ele traz justamente essa perspectiva, né? Os diferentes olhares, os diferentes sujeitos que ocupam esse espaço. Mas é isso mesmo. A cidade, por ela ser esse movimento, né? Ela tem diferentes horários. Ela é polissêmica, ela é polifônica, né? Ela é a vida, né? Clef, vamos seguindo. Pode fazer a pergunta. Então, assim, a gente pode falar que uma das principais mudanças foi no século XVIII, no caráter, tipo assim, porque foi uma grande transformação, né? A primeira Revolução Industrial veio com um boom. Uhum. A gente pode falar, ver ela como uma das principais transformações ao longo da história, tipo, igual a Babilônia? Quer responder, Mantegão? O século XVIII, ele marca o processo de industrialização, né? E, consequentemente, o processo de industrialização é o principal fator indutor do processo de urbanização. Então, a gente pode trazer, sim, uma mudança de paradigma das cidades e o que nós entendemos de urbanização hoje, a gente pode marcar o século XVIII, tá? Sobretudo aí, por causa da Revolução Industrial. Eu ia dar a mesma resposta. Sem dúvidas, indiscutivelmente, a cidade ela passa por um impacto muito grande no século XVIII, né? É lógico que lá no século XI, com o renascimento urbano, né, com o surgimento dos burgos, também há um crescimento, mas você imagina agora com as grandes indústrias, com os núcleos urbanos, né? É fora do normal o que acontece no século XVIII e XIX. Tanto é que você vai ter aí no século XVIII e XIX uma preocupação diferente com a cidade. Eu trago aqui uma imagem... Sabe por que é a grande diferença, Caleb? É que no século XI ainda existia um poder muito grande do campo em relação à cidade. A cidade existia, ela tinha sua estrutura, mas o campo é que ditava as relações. A partir da indústria, a cidade passa a ser o centro das atenções. Isso muda. E aí a gente vai entender o processo de urbanização, né? É por causa desse start aí, ó, essa passagem do eixo. O primeiro slide que o Caleb trouxe, a transformação do eixo o rural para a cidade, do campo para a cidade. É isso que é o grande ponto. Show. E aí, cara, você vê tanto que a mudança, respondendo ainda a pergunta, a mudança ela é drástica, né? A cidade ela começa a ter novas necessidades, né? Por exemplo, Paris sofreu muito com doenças no século XVIII para o século XIX, com o processo industrial na França. Paris sofreu muito com o desenvolvimento urbano, principalmente no começo do século XIX. E aí vai ser no século XIX que nós teremos a reforma de Paris, né? Também chamado de plano de Haussmann, não sei se a pronúncia seria essa, mas plano de Haussmann, né? No século XIX. O que seria? O que reforma foi essa? Eles começaram a construir em Paris grandes avenidas para liberar o fluxo de ventilação das cidades, para tentar diminuir a grande quantidade de doenças que a cidade possuía. E o odor mesmo, Paris fedia, né? Aliás, o centro de Paris ainda fede. Para quem conhece a cidade, né, o centro ainda fede. Você fala assim, não, porque não tem higiene. Não, é porque a circulação de vento é muito complicado, porque a cidade ela foi crescendo sem uma estrutura anterior. No século XIX, com a reforma de Paris, aí sim, houve uma preocupação, eles destruíram um monte de cortiços, né, na cidade de Paris e começaram a construir as grandes avenidas. E você deve estar se perguntando assim, uai, Caleb, eu estou lembrando do Brasil no começo do século XX. Claro que você está lembrando, porque no começo do século XX, o presidente do Brasil, chamado Campos Salles, ele baseou-se na reforma de Paris para destruir os cortiços da cidade do Rio de Janeiro e mandar a galera para a favela, né? Na verdade, não mandou para a favela. A população que foi expulsa do centro do Rio de Janeiro, dos principais bairros, não teve outra opção em migrar para uma região um pouco mais afastada, que seria justamente as favelas. Você vai parar a perguntar, não, Caleb, eu já estive no Rio de Janeiro e a favela não está afastada. Não está afastada hoje, porque a cidade cresceu, mas naquela época era afastada, né? E eu sempre falo, cara, o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro no século XX foi totalmente racista, foi totalmente preconceituoso para marginalizar o negro, né, que tinha se recém-libertado, para marginalizar o pobre, porque o rico não gosta de viver junto com o pobre, e foi baseada nessa reforma de Paris.
Aí você tem uma nova perspectiva para as cidades. Qual que seria essa nova perspectiva aqui no século XIX, início do século XX? A periferia sendo inicialmente local da pobreza. Nós sabemos que hoje não é bem assim, né, Mantegão? Hoje nós temos domínios gigantescos, né? Mas você para pensar, mudou tem pouco tempo, né, Mantegão? Quando a gente era adolescente, o centro e o centro-oeste, não, marista não, era centro e oeste, né? Era só gente rica que morava lá. Só que essa gente rica já não quer morar mais no centro e no oeste. O que eles começaram a fazer? Morar nos condomínios fechados, um pouco mais afastados, né? Longe do pobre, a verdade é essa, gente. Rico e pobre, né? Então, assim, as cidades, percebe a ruptura, a transformação que essa cidade está passando a partir do século XIX, início do século XX. E aí, cara, essas transformações... Só para dizer uma coisa aqui, eu acho que é bacana que você citou aí o Rio de Janeiro. A Maria Augusta, abraço aí, Maria. Professor, posso afirmar que toda epidemia, como a pandemia, sempre irá trazer às cidades uma obrigatoriedade em aumentar seu desenvolvimento e, consequentemente, melhorar seus territórios? Pensando como a cólera no século XIX, o que levou à introdução do sistema de saneamento básico. É o que o Caleb estava acabando de trabalhar, Maria. A gente tem que perceber o seguinte, que a infraestrutura urbana é porque viver junto, qualquer animal, vivendo junto, ele vai ter problema, né? Ele vai precisar de ter uma organização territorial. Então, todo o processo de epidemia, de pandemia, igual nós estamos vivendo agora, vai levar uma mudança de comportamento estrutural, infraestrutural e até mesmo comportamental social. No nosso caso aqui, nós vamos ter que mudar alguns costumes, como, por exemplo, o uso de máscara quando estiver gripado. Isso vai ser para sempre. O fato de pegar nas coisas, de lavar a mão antes de comer, esse tipo de comportamento, ele vem devido a esses problemas. E aí, quando traz a infraestrutura da cidade, igual o Caleb está trazendo, é porque esses problemas eles vão aparecendo e você só resolve o problema depois que ele aparece. Não tem como você prever. Né? Não tinha como a gente lá no começo falar assim, nossa, vamos fazer uma cidade aqui já pensando no problema. Mas isso que você falou é perfeito. A partir dos problemas, a cidade ela tem que se modernizar. Esse slide que eu pus aqui agora responde perfeito. Responde isso. Na infraestrutura da cidade. É com o crescimento que aí começa a ter novas necessidades, né? E essas novas necessidades faz com que, por exemplo, a cidade cresce tanto, a população cresce tanto, que o crescimento horizontal já não é mais suficiente. Aí começa a ter o quê? Crescimento vertical, né? Começa a ter o crescimento vertical. A movimentação de pessoas é grande demais. Você tem uma movimentação de pessoas tão grande que você começa a desenvolver aquilo que na geografia eles chamam de crescimento vertical, os prédios, né? Aí você vai ter sérios problemas, como, por exemplo, uma falta de água, né? Nós tivemos aqui no Brasil, acho que a maioria está aqui em Mantegão, bem novinho, né? Não passou pela crise hídrica que a gente já teve aí décadas atrás, anos atrás, mas nós já tivemos problema de falta de energia. Eles pegaram a de São Paulo, né? Em 2014 agora. Nós pegamos aqui em Goiânia, cara. A cidade de Goiás direto também falta água, né? Então nós teremos a crise hídrica, falta de distribuição de água, ocupação de áreas irregulares, né? Beira de rio, né? Inclusive desmatamento de áreas verdes, o que vai provocar sérios problemas, né? Eu até, se eu não me engano, eu mostro numa imagem aqui, quer ver? Eu vou passar rapidão e já volto. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, exemplificando, crescimento urbano vertical, né? A crise hídrica, eu coloquei aqui algumas imagens. Aqui, a ocupação de áreas irregulares, você vai ter aí, né, sérios problemas. E interessantíssimo isso, cara. No Rio de Janeiro isso acontece todo ano e a população ainda teima a ocupar. Você passa aqui perto das marginais aqui em Goiânia, você vê aquele tanto de invasão, né? O problema é que a falta de estrutura financeira da população faz com que ela, né, ocupe áreas que são áreas verdes, são áreas regulares. Isso é um problema governamental.
no livro O Povo Brasileiro, né? Darcy Ribeiro fala assim, a população, quando é jogada ao seu destino, encontra soluções mesmo que esdrúxulas para resolver os seus problemas. Ele sabe que vai cair, né? Não tem um governo, cara, para apoiar e falar assim, não pode, mas nós vamos construir uma casa para vocês aqui, né? Espera morrer um monte de gente para isso acontecer. E aqui, ó, eu vou voltar no slide. Então, nós temos aí acesso a áreas verdes, né? As pessoas invadindo áreas verdes, o desenvolvimento de alguns parques para que a população também tenha lazer, a mobilidade urbana, né, que passa a ser uma grande dificuldade. Isso eu acho que é um tema fantástico da geografia, que eu venho lendo, estudando, e eu, Mantegão, a gente anda de bicicleta praticamente todo dia, com máscara, viu, gente? E com distância, a gente anda de bicicleta praticamente todo dia, por isso que estamos tão esbeltos. Cada um na sua bicicleta, tá? De vez em quando ele quer andar no colo, mas tem problema não. Isso é bem claro. Mas, enfim, nós estamos vivendo aí, ó, uma transformação que na Europa já acontece há muito tempo. O Mantegão me fala que, por exemplo, na Holanda, né, eu não conheço, ele foi. A população anda muito mais de bicicleta do que de carro, né, que é o contrário, as pessoas ainda estão aprendendo a andar de bicicleta, mas a faixa da bicicleta é maior que a do carro. Começa a surgir, né, essas preocupações com a mobilidade urbana, as dificuldades do transporte público e privado. E a periferia? Tem duas imagens aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a questão da mobilidade urbana. E aí, Mantegão, a última imagem, o último slide, né, a última imagem que eu trabalho é justamente essa aqui, cara. Isso aqui, para mim, é uma porrada na cara da sociedade. Tá na lista deles, hein? Tá no material, galera. Baixa o material aí. Aproveita e já faz as postagens aí, galera. Ó, marcando o Calef, marcando eu. Tira foto aí, ó. Tô fazendo pose. Fala aí, Calef. Para quem não sabe, essa imagem é do Morumbi, do bairro Morumbi, né? Que é um dos bairros mais ricos de São Paulo e, ao mesmo tempo, mais pobre, cara. Porque, olha isso aqui, é um prédio do lado direito, com um apartamento por andar, onde na sacada tem uma piscina, né? Duas quadras de tênis, academia, e do lado esquerdo, um muro separando o mesmo bairro. Uma favela, né? Uma favela. Cara, é impressionante o quanto também a urbanização, ela traz uma grande desigualdade de... Milton Santos falou disso, ó. A urbanização desigual. Perfeito. Show de bola. O Milton Santos é foda, né, cara? Eu tô chegando à conclusão que esse cara é um dos caras mais fodas do Brasil. Tiago Valério, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala periferização e favelização, você trouxe um negócio fantástico. Por que a gente fala que periferização é pobre? Porque, majoritariamente, no início do processo de ocupação das franjas da cidade, das bordas da cidade, foi feito ocupado a partir do pobre. Mas tem uma mulher aqui que o livro dela chama Guerra dos Lugares. Deixa eu pegar esse livro aqui. Chama Raquel Rolink. Ela é uma arquiteta, né? Raquel Rolink, A Guerra dos Lugares, depois quem quiser, livro fantástico. Ela trabalha o seguinte: periferização e favelização são coisas diferentes. Periferização é a ocupação da franja da cidade. Hoje, quem ocupa a franja da cidade são os ricos, né? Os grandes enclaves fortificados. E favelização são os aglomerados subnormais que você trouxe ali no slide de forma perfeita. Então, quando falar periferização, nem sempre é o pobre. Então, pode ser o pobre, pode ser o rico. E favelização é sempre o pobre. Então, foi fantástico isso aqui. Mas é isso. Show! Show! Galera, agradecer aqui. Estouramos um pouquinho o tempo, mas o motivo foi bom. Agradecer o Calef, né? Quer falar alguma coisa para os seus meninos aí, Calef? Cara, quero demais. Quero dizer que eu tô com saudade de todos vocês, né? Alguns já dei aula, outros não sei se ainda dou aula, em tantas escolas. E também dizer, assim, muito bonito o seu projeto, viu, Mantegão? É uma coisa que me deixa extremamente orgulhoso, né? A gente, nesse momento, a gente precisa ajudar ao máximo esses meninos, porque eles precisam entender que a gente gosta de verdade deles, né, cara? A gente gosta de verdade. E é isso. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com você. Bom demais. Galera, se alguém tiver alguma dúvida e quiser trocar uma ideia comigo,
Meu Instagram é Thiago com H Calef. Isso. Eu tô marcando, eu tô mandando aqui as postagens. Galera, faz as postagens aí, marque os professores, né? Agradecer mais uma vez aqui ao Colégio Fractal, dizer que é muito bom. Vou passar para vocês, a galera tá falando aqui saudade, Calef, a turma toda, parabéns pelo projeto, obrigado, gente. Valeu demais. Eu vou passar para vocês lá no grupo, tá? O slide do Calef e logo após essa aula aqui subir, eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso grupo. Amanhã tem Geografia e Literatura, eu e o professor William Andrade. E na sexta-feira, galera, põe aí no caderninho de vocês. Amanhã e sexta, coloca aí que tem português. Então, amanhã, literatura, a gente vai fazer essa pegada da literatura. E sexta-feira tem redação com a Carla Bárbara para a gente moer. Beleza? Galera, fica de olho lá no grupo. Vou mandar as aulas para vocês e mandar o material. Fala, Calef. Um abraço. Beijo para todos. Valeu, gente, valeu, galera. Obrigada. A aula foi incrível. Foi incrível, foi ótima. Show de bola. Valeu, obrigado. Falou. Show. Fica com Deus, gente. Tchau.